E aí, gente, como é que vocês estão? Nós estamos agora no YouTube com o 1037, porque a gente quer gastar um pouco mais de tempo com vocês, falando um pouco sobre as Escrituras, e a gente está muito feliz por estar aqui com vocês, tudo bem? O assunto de hoje que a gente preparou, que a gente escolheu, é um assunto bastante interessante e bastante relevante para a nossa prática cristã diariamente, que é sobre fé e obras. E aí, sobre isso, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que sempre que nós pensamos sobre esse assunto, fé e obras, nós pensamos que eles estão lutando contra si, lutando um contra o outro. Tipo, fé de um lado e obras de outro. O que eu devo fazer? Como eu devo me portar? E aí, eu queria dizer que isso não existe. E aí eu gosto de usar um exemplo porque pra mim é muito prático e me ajuda bastante a entender. Se eu falar pra você, se eu te perguntar, cara, qual perna sua é mais importante, a esquerda ou a direita? Você não vai conseguir colocar uma importância nisso porque você precisa das duas pernas para andar. E assim é a fé e as obras. Só que o que a gente precisa entender é sobre o que é fé e o que é obras, para a gente não confundir. Por quê? Porque existe um entendimento errado da fé e existe um entendimento errado das obras. Então, se a gente não entender a verdadeira fé e a verdadeira boa obra, a gente pode entender errado e, por entender errado, viver de uma forma errada. Tudo bem? Então, eu queria começar explicando primeiro o que é fé. De uma forma bem resumida e bem simples, fé é você ter confiança, é você acreditar no sacrifício de Cristo. Porque o que me salva é Cristo Jesus. Jesus, ele deixou a sua glória, Filipenses nos fala isso, que ele deixou a sua glória, que ele se tornou um homem e pelo seu sacrifício, pela sua obra redentora na cruz, nós podemos acessar a salvação. E esse acesso à salvação é por meio da fé, e somente pela fé. Então, Giovanni, o que me salva? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para acessar a salvação que Cristo conquistou por mim? Eu preciso acreditar nas Escrituras, eu preciso acreditar na obra de Cristo na cruz. Ponto. Tudo bem? Então, é legal que as Escrituras elas dizem o seguinte: creais na obra do Filho. É isso. É fé na obra expiatória de Jesus. Nós temos que acreditar numa única coisa, que é a obra de Cristo na cruz. Então, se você tem fé nisso, se você acredita na obra de Cristo, você é salvo. Porque a Bíblia me garante isso. Então, se eu busco fazer qualquer outra coisa além disso para alcançar a salvação, isso é muito importante, que a gente vai entrar já nas obras. Se eu faço qualquer outra coisa além disso para alcançar a salvação, é nulo, entende? Não tem importância alguma, não tem valia alguma, porque o que me faz acessar a salvação, o que me faz acessar o sacrifício de Cristo é a minha fé no que Ele fez, é a minha fé na obra de Cristo. Tudo bem? Então, de uma forma bem resumida, eu acesso a salvação e a fé é isso: acreditar na obra de Cristo, acreditar no sacrifício de Cristo. Tudo bem? Então, isso é fé. E aí, obras. O que é obras? Obras é toda a ação que é feita. Tudo bem? Tudo que eu faço, toda a ação que eu faço através da minha fé, isso é obra. E aí a gente tem que entender uma coisa: existe as más obras e existe as boas obras, tudo bem? As más obras a gente pode entender a partir de um ponto: tudo que eu faço fora do relacionamento, tudo que eu faço fora da intimidade de Jesus, da intimidade com Jesus, acaba se caracterizando uma má obra, tudo bem? Então, se eu faço algo pelo ler, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu entrego um alimento pro Leandro que ele está precisando e isso daqui estiver fora do relacionamento de Jesus,
Vocês estão entendendo? Se estiver fora do coração de Cristo, se a minha ação pro Leandro estiver fora do relacionamento de Jesus, isso é uma má obra. Por quê? Porque não está edificando o Leandro, não está revelando o Pai. E esse é um ponto muito importante. Como definir uma boa obra e uma má obra? Cara, Jesus está sendo revelado através das suas obras? Se não, isso é uma má obra. Tudo bem? E as boas obras a gente pode definir por coisas que já foram preparadas de antemão por Cristo Jesus para que a gente fizesse. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou continuar nesse mesmo exemplo. Entregar uma cesta básica ou ajudar o irmão na sua necessidade é uma obra preparada. Tudo bem? E aí eu queria citar um texto, eu não vou ler para a gente ser mais prático. O livro de Tiago, no capítulo 2, do versículo 14 até o 18, Tiago fala assim, porque Tiago está discutindo esse lance da fé e da obra, da boa obra e da má obra, tudo bem? Aí ele fala assim, o que adianta um irmão que está necessitado de alimento chegar até você e falar, e aí você fala assim, olha, vai em paz, seja próspero e Deus te abençoe. Isso não teve valia nenhuma. Por quê? Porque o que ele precisava é de uma assistência, ou seja, era de uma boa obra. Eu precisava ter uma ação. Eu preciso ir lá, pegar um alimento e ajudar ele. Então, as obras, ela fala sobre a edificação do meu irmão. Tudo bem? Toda a minha boa obra não é para minha salvação. Por quê? Porque eu já expliquei que a salvação, ela vem através das obras. Não, desculpa, através da fé. Quando eu acesso a salvação pela fé e não pelas obras. E aí tem uma frase que eu gosto bastante de usar, que me ajuda a compreender também, é que eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Ou seja, eu pratico boas obras porque eu entendi e eu criei que eu já fui salvo. Tudo bem? Quando eu tenho a compreensão da salvação que veio através da fé e eu compreendo que nada que eu faço, que nada que eu movo com as minhas mãos, com a força do meu braço, me salva, que eu entendi que a única pessoa que me salvou foi Cristo Jesus e eu acessei isso pela minha fé, eu pratico boas obras. Isso. Porque esse a gente pode dizer que é a consequência daqueles que foram salvos. Tudo bem? É a evidência que eu fui salvo, é que eu pratico boas obras. É isso. Porque a fé em Jesus nos incentiva a essas obras. Exatamente. E essa obra ela pode ser falada como um ergon, um serviço. Então, porque eu creio em Cristo e eu sou salvo pela obra de Cristo, pelo serviço de Cristo na cruz do Calvário, eu sirvo alguém. Exatamente. Então a obra está falando sobre o meu próximo e não sobre a mim. Então isso. Eu creio em Cristo e eu pratico uma obra para o meu próximo. Para quê? Para que ele conheça a salvação, ou para que ele seja edificado e que isso seja um combustível na própria fé dele, porque às vezes ele está passando por uma necessidade e eu sou o canal de Deus para isso. Às vezes a nossa boa obra é o próprio evangelho na vida da pessoa. Então se você encontra uma pessoa necessitada, eu uso esse exemplo que acho que é o mais fácil de usar, de alimento, de uma cesta básica, você não pode dar um abraço nela e falar que Jesus ama ela. Você precisa fazer uma obra, ou seja, você precisa ir lá no mercado, comprar uma cesta básica e entregar para a pessoa. E aí entra no que ele está falando. Talvez esse ato, essa obra, vai mostrar o evangelho para a pessoa, vai mostrar que Jesus ama ela através da obra. Tudo bem? E aí, o que a gente tem que entender desse lance da boa obra é que nós precisamos ser enviados a partir do lugar do relacionamento. Porque o Lê falou, e isso é a maior verdade, quando eu me relaciono com Jesus, automaticamente eu começo a enxergar os meus irmãos. Há pouco tempo eu preguei sobre o texto de Marta e Maria, e aí eu falei isso. Cara, quando eu entro na intimidade com Jesus, quando eu entro no meu lugar secreto, automaticamente o Senhor me aponta os meus irmãos. Então, se você fala que você se relaciona com Jesus e não pratica boas obras, eu te desafio a duvidar do seu evangelho. Tudo bem? Eu preciso externar com as minhas obras a minha fé em Cristo Jesus.
Tudo bem? As pessoas precisam apalpar a minha fé. Vocês compreendem isso? E outro exemplo que eu gosto de usar bastante é que antes da gente ser enviado para alguém, ou para algum lugar, ou para alguma boa obra, eu preciso conhecer aquele que está me enviando. E aí eu vou usar o exemplo de um arqueiro. Um arqueiro, antes dele enviar a flecha para o alvo, ele traz a flecha para perto. Então pense que Deus é o arqueiro e você é a flecha. Antes de você ir para as boas obras, antes de você praticar as ações do Evangelho, você precisa ser trago para perto de Deus. Tudo bem? Deus precisa te trazer para a intimidade, aonde você conhece Ele, conhece o caráter dele, conhece o coração dele, e só depois Ele vai te enviar para as boas obras. E aí quando você for, tudo que você aprendeu quando você estava perto, você vai revelar para as pessoas que você está tocando com as suas boas obras. E aí que está o lance das obras. As obras não é para nenhum outro motivo a não ser para revelar Cristo Jesus. E eu só revelo algo que eu conheço. Eu só posso falar do ler para alguém porque eu conheço ler. Vocês entendem? Então, eu não consigo revelar Jesus através das minhas obras sem antes eu conhecer o coração, o caráter e o amor de Jesus por aquilo que eu estou fazendo. Então a gente pode dizer que fé é conhecimento de Deus. Com certeza. Fé, eu estou conhecendo a Deus e estou vendo o quanto Ele é voluntarioso em servir os meus irmãos. E aí então eu sou voluntarioso como Ele a servir os meus irmãos, por quê? Porque eu creio nele. Então se eu creio nele, eu faço alguma coisa. Exatamente. E aí, para resumir essa primeira parte, então fé e obras, elas não estão contra uma a outra, sabe? Não é tipo assim, então eu tenho fé ou faço obras. Não, cara. Você mostra que você tem fé através das suas boas obras. Tudo bem? Então não viva querendo achar um lado para jogar, para se viver, tudo bem? Tenha o equilíbrio de ter tanta fé, de acreditar tanto em Jesus que você alcança os seus irmãos através das obras. E aí quando a gente está falando sobre fé e obras, a gente fala um pouquinho sobre relacionamento e ativismo também. Por quê? Tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando. Só que nas escrituras não aparece relacionamento e ativismo, mas é uma coisa que a gente compreende no decorrer da nossa caminhada e em toda a cultura bíblica cristã. E aí então, a fé e obras ela é muito falada por causa de dois textos que as pessoas às vezes interpretam mal, mas Giovanni já colocou muito bem que na verdade elas se completam e não se contradizem. E aí quando a gente fala sobre relacionamento e ativismo, é onde a gente vai entender se a nossa obra é boa ou se ela não é boa. Se ela está sendo uma substituta de relacionamento ou se ela está sendo fruto da sua fé. É aqui que é o segredo da diferença de obras. E antes de eu entrar onde eu queria falar, o Gia ele vai ler um texto que é na Bíblia a Mensagem, a versão a Mensagem sobre Maria e Marta. Leia. Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 40. Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, deixando-o bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atentamente a tudo que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o Senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande a me ajudar. Ele respondeu, minha querida Marta, você está fazendo tempestade em um copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria a escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela. Então, cara, esse texto é muito bom. Só que às vezes a gente olha para ele condenando Marta e colocando Maria num lugar excelente. Só que, peraí, se a gente viver só como Maria, só apenas em relacionamento, cadê a nossa obra? Aí Tiago vai questionar, vai falar assim, pô, você tem fé, cara, você se relaciona com Deus, mas Ele ainda não te enviou, Ele ainda não cultivou o seu coração a ponto de você edificar a vida dos outros.
Então a gente não pode olhar apenas nesse sentido do texto, mas a gente precisa olhar para Marta, e Marta ela estava arrumando a casa, ela estava cozinhando e preparando a mesa. Para quê? Para que acontecesse realmente um ambiente de relacionamento. Sim. Só que o grande problema não foi Jesus. Jesus não falou, ô Marta, você está fazendo as coisas erradas. Não. Marta que questionou Jesus por que Maria não estava fazendo o que ela estava fazendo. E aí então Jesus pega e fala, cara, a sua obra é boa, Marta, mas Maria escolheu a boa parte para hoje. E eu não vou tirar isso dela por causa de um serviço. Então, aonde que a gente entende o serviço bom e o ativismo? O ativismo sempre vem de um lugar de cansaço. Sempre vem de um lugar de comparação. Então toda vez que eu me comparo, que eu estou cansado, que eu quero que os outros façam o que está desempenhado para mim, eu sou um ativista. Agora se eu estou em uma boa obra, eu não me preocupo se as pessoas estão assistindo Jesus. Afinal de contas, a obra que eu estou fazendo é para que elas assistam a Jesus. Então o ativismo, cara, traz uma ideia de comparação. E o ativismo, ele traz também uma ideia de substituição. Então, toda vez que você trabalha, mas não se relaciona, você é um ativista. E nós não podemos substituir o relacionamento com Deus de maneira nenhuma. E esses dias eu estava vendo um vídeo de algumas pessoas que me inspiram, e uma delas falou assim, que se ela pudesse voltar 10 anos atrás na caminhada, ela protegeria com mais zelo ainda o seu lugar secreto. Porque ela falou que nenhuma plataforma pode substituir o lugar secreto dela. Ou seja, na plataforma ela não está me edificando porque ela está ministrando a mim? Com certeza, mas o serviço não pode substituir o lugar dele de conhecimento de Deus. Então, o ativismo ele nasce quando a obra substitui o relacionamento. E aí a gente começa a entrar numa roda sem saída, cara. E também uma mentalidade de pessoa ativista é quando ela faz para obter. E aí que entra o X da questão que o Giovanni colocou muito bem. Quando ela faz para obter algo, ela ainda não tem fé. Ela ainda não conheceu o coração de Deus, ela ainda não se relacionou com Deus, porque ela ainda crê que por muito fazer, ela será aceita. Mas não, eu faço porque eu sou aceito. Que a gente grave isso. Nós fazemos porque nós somos amados, aceitos e nos relacionamos com Deus. E não o oposto disso. Então a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, de que eu faço porque eu já sou. Agora, se eu faço para eu ser aceito, aí é ruim. E eu vou voltar no exemplo de uma ajuda física para uma pessoa de alimento. Se eu faço isso substituindo o meu relacionamento e colocando isso diante de Deus para eu ser aceito perante Deus, isso não é uma boa obra, apesar de ser legal minha ação. É isso. Apesar de ser legal o que eu fiz, não é uma boa obra. Por quê? Porque ela está substituindo o meu relacionamento e ela está tendo um peso de eu ter validade com o Senhor. Aí se tornou um ativismo. E nós precisamos focar, quem acompanha a gente sempre fala sobre isso. O nosso chamado é conhecer Jesus, cara. Nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos estar ligados com o Senhor. Nós precisamos ter momentos de oração, meditação, contemplação. Por quê? Porque a vida eterna é essa. Conhecer Jesus e ser achado nele. E aí dentro disso, eu sou enviado para alguma boa obra. Assim, ó, o que ele está falando de novo sobre o exemplo... O entendimento errado é tipo assim, eu trago um alimento para uma pessoa e eu tento mostrar para Deus o que eu fiz. A boa obra, eu trago o alimento para a pessoa e eu mostro para a pessoa Deus. Porque veio do relacionamento e não do ativismo, entende? Então é isso. E a última questão do ativismo, para a gente sempre esquadrinhar o nosso coração, pedir para que o Espírito Santo nos assista, a terceira questão do ativismo é a ocupação em vez da voz de Deus. Então, por exemplo, as pessoas ativistas, elas querem ocupar coisas, elas querem se atarefar de coisas ao invés de ter uma voz de Deus para aquela função. Ou seja, nós precisamos ter clareza do Senhor e saber qual é a vontade do Senhor e o tempo de se fazer algo. Exatamente. E não apenas por ocupação, não porque está necessitando, ou porque está desfalcado, ou porque eu preciso ter... os meus horários ocupados para que eu mostre para Deus. Tá vendo que isso vem de uma raiz de querer mostrar algo para Deus?
Então o ativista é aquele que ocupa as coisas e não aquele que tem voz de Deus. E aquele que tem boas obras é aquele que tem voz de Deus e obedece à voz de Deus. Então, por favor, nós não somos contra as obras, nem contra a fé, nem contra o relacionamento. Elas se completam, elas se trazem o evangelho inteiro. Exato. Então, a obra é uma voz de Deus que eu vou e faço porque Ele me amou. Eu não substituo o meu lugar secreto, eu não faço para obter salvação e eu não ocupo. É uma voz de Deus. É isso. E é muito legal, cara, que quando a gente vai lá em Gênesis e Deus criou o homem, Ele fala o seguinte, cultivai e guardai. Então Deus fala duas coisas para o homem no jardim, cultivar e guardar. E cultivar é um serviço, certo? Exatamente. Quando eu cultivo, eu estou fazendo uma ação, é um serviço. Só que essa palavra cultivar no original é adoração. Uau. Por quê? Na Bíblia, no Antigo Testamento, não existem duas palavras para adoração e para serviço. É uma palavra só. Então o meu serviço é uma adoração. É isso. Só que a minha adoração nunca pode vir antes do relacionamento, senão eu adoro um Deus que não existe. Senão eu sou um idólatra, às vezes eu estou adorando o meu próprio ventre. Então eu só posso servir em forma de adoração depois de um relacionamento, ou seja, cultivar e guardar o jardim. Como, Senhor? Todas as virações do dia eu estou aqui me relacionando com você. Então você está apto a me adorar através do seu serviço. É isso. Então nós também somos contra as pessoas que às vezes ficam numa zona de conforto, né? Que são aquelas que falam, eu estou descansando e tudo já está concluído. Não, meu amigo. Cultivai e guardai. Então adore ao Senhor com a sua obra, edificando a vida dos seus irmãos a partir de um relacionamento com Deus. E pra gente fechar, e que não é menos importante, na verdade eu acho que é bem legal o que a gente vai falar, é a grande questão que há entre Tiago e Efésios. Porque parece que Tiago fala sobre obras, fala que a fé é pelas obras. E parece que Efésios fala que é fé e não é obra. Então, qual é a grande questão desse texto? Vamos ler primeiro o texto de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, peraí. Paulo está falando que não é pela obra. Ele está falando que é pela fé, que é dom de Deus. Agora vamos ver Tiago. Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, aqui está falando que tem que ter obra. Mas então, peraí. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Se a gente analisar os textos, Paulo, ele está falando sobre justificação. Então, Paulo, ele está falando sobre a obra da salvação. Ele está falando sobre aqueles que vão ser justificados, aqueles que vão obter a salvação. Então, a justificação é pela fé. Exato. Então, eu sou justificado. Como eu sou justificado? Pela cruz do Calvário. Fé na obra de Cristo. É isso. Agora, Tiago, ele não está falando sobre justificação. Tiago, ele está conversando com os justificados. Uau. Aqueles que já creram, aqueles que já estão justificados em Cristo. Então ele está falando, se você que já creu na obra de Cristo, já passou pela justificação, cadê as suas obras? Porque se você não carrega obras, cara, você precisa questionar se você realmente encontrou a Cristo. Faz sentido? Então, para a gente compreender, Paulo está falando sobre justificação. Tiago está conversando com aqueles que já foram justificados. E o mais legal, cara, tanto Paulo quanto Tiago, para defender os seus argumentos no contexto, eles vão citar Abraão. E Paulo vai apontar para a fé de Abraão. Só que quando Paulo está apontando para Abraão, ele está citando Gênesis 15. Se você ler o texto de Efésios, ele tá citando Gênesis 15, que fala que porque ele creu na promessa, isso lhe foi imputado como justiça. Tá vendo? Então, quando nós cremos que Cristo é a promessa, isso é imputado a nós como justiça. Só que aí Tiago, ele usa o mesmo Abraão. Só que ele usa Gênesis 22 quando ele vai citar Abraão.
Por quê? Porque ele está falando que Abraão, depois de ter crido, ele leva Isaac como sacrifício. Então ele evidencia que ele crê em Deus praticando uma obra ao Senhor. Praticando um serviço ao Senhor, levando seu filho ao sacrifício. Então isso nos mostra que Abraão foi justificado pela fé e evidenciou a sua fé levando seu filho. É isso. Então aqui não há contradição nenhuma, há um complemento. Então nós temos fé e a fé nossa é carregada de obras. E ela toda passa por um relacionamento com Deus. E nós somos totalmente contra o ativismo, porque o ativismo, ele quer substituir aquilo que nós nascemos para fazer, ele quer que as obras sejam o motivo de ser salvo e ele faz por ocupação. Então, ativismo não. Agora, relacionamento, fé e obras é a continuidade do evangelho. É isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Agora, como o Gi falou no começo, a gente está no YouTube porque a gente quer dar algo mais sólido, a gente quer compartilhar um pouco o que Deus tem falado conosco e aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo. Lá no 1037 do IGTV, lá no Instagram, a gente vai continuar, mas com os vídeos mais curtos um pouco. Beleza? Então até a próxima. Valeu! Até mais.